Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar esse primeiro vídeo da série explicativa do tema da prescrição, que é um tema envolto em medo e dúvidas do pessoal. Muitos classificam aí como um bicho de sete cabeças, mas eu acredito que depois desses vídeos teremos um entendimento claro em relação ao assunto. Tranquilo? Vamos ao que interessa? Pessoal, eu inicio compartilhando com vocês um conceito de prescrição, certo? Desde já aviso que dividi esse conceito em duas partes, uma eu escrevi em azul e outra eu escrevi em branco, certo? Para que desde já você tenha a noção de que o tema prescrição ele divide-se em duas partes, ou seja, nós teremos dois tipos de prescrição e isso vai ficar muito claro, né, com o desenvolvimento das aulas. Você não precisa saber agora quais são essas duas modalidades, você não precisa saber agora como elas funcionam, mas você já precisa entender que o assunto prescrição divide-se em duas partes, beleza? Duas modalidades de prescrição. Muito bem, vamos ler o conceito para entendermos melhor? Diz assim, ó, prescrição é a perda pelo Estado da possibilidade de aplicar a devida pena, por meio de uma decisão judicial, a um indivíduo que praticou um ilícito penal. O que eu falo, pessoal, para você frisar de uma maneira principal nessa primeira parte do conceito? Que o Estado perde o direito de aplicar a devida pena, certo? Ocorre um ilícito penal, nasce para o Estado a pretensão de punir esse indivíduo que praticou, né, o ilícito penal, mas com o advento da prescrição, o Estado perde esse direito de punir. O Estado perde esse direito de aplicar a pena, certo? E como que o Estado aplica a pena? Por meio de uma decisão judicial. Então, o Estado perde o direito de se manifestar em relação àquele ilícito penal. Por quê? Porque aconteceu a prescrição. Tranquilo? Esta é a primeira parte do conceito de prescrição. Então, grave. Primeira parte do conceito de prescrição diz que prescrição é a perda pelo Estado do direito dele punir, dele aplicar uma pena por meio de uma decisão judicial. Tranquilo? Agora vamos para a segunda parte. Na segunda parte nós temos assim: ou a perda da possibilidade de fazer cumprir uma pena eventualmente fixada numa decisão judicial transitada em julgado. O que eu falo, pessoal, dessa segunda parte do conceito para você frisar de maneira principal? O Estado perde o direito de fazer cumprir uma pena. Perde o direito de fazer cumprir uma pena. Então, aqui é diferente da situação anterior. Enquanto, na situação anterior, o Estado ele nem pode se manifestar e aplicar uma pena, certo? Na segunda, ele perde o direito de fazer executar uma pena que já foi aplicada. Então, são duas coisas distintas. Consegue visualizar que eu tenho a prescrição, que é a perda do Estado do direito de punir, de aplicar pena, e a segunda é a perda pelo Estado do direito de fazer executar uma pena que já foi aplicada por ele. Tranquilo? Então, nós temos duas modalidades aí. Inicialmente, você só precisa visualizar que existem duas modalidades, que a primeira, o Estado perde o direito de aplicar a pena, e na segunda, o Estado perde o direito de fazer executar uma pena que já foi aplicada. Tranquilo? E por que o Estado perde o direito de aplicar a pena? E por que o Estado perde o direito de fazer executar a pena já aplicada? Por conta do tempo, pessoal. O Estado ele tem tempo para aplicar a pena, né? E ele tem tempo para fazer executar uma pena já aplicada. Se ele não fizer isso dentro do prazo que a lei fixa, acontece a prescrição. Então, depois dessa conversa inicial, o que nós podemos fixar aí de ideia inicial, ideia básica, ideia principiológica do assunto da prescrição? Nós temos duas ideias básicas, né? O Estado dorme no ponto, né? Coloquei aqui, o Estado dorme no ponto. O que seria esse dormir no ponto? Justamente a questão do prazo. O Estado ele tem um tempo para aplicar uma pena e ele tem tempo para executar uma pena já aplicada. Se ele não fizer, ele perde o direito de fazer, certo? Por isso coloco ele dormir no ponto, né? O Estado dorme no ponto para aplicar a pena ou fazer o agente cumprir a pena, certo? E aqui nós temos bem claro aquela situação que falamos que a prescrição vai se dividir em duas, né? Vou ficar repetindo, não interessa que você me ache chato, mas no final você tem que aprender. Prescrição, perda do direito de aplicar a pena. Prescrição,
perda do direito de fazer cumprir a pena já aplicada. Tranquilo? E temos aqui uma segunda questão aí de ideia inicial. Já falamos também, mas vamos falar de novo para confirmar, para concretizar isso na sua cabeça. Diz assim, ó, o Estado tem um tempo para aplicar a pena por meio de decisão judicial e para fazer cumprir efetivamente a pena aplicada numa decisão judicial. Então, o Estado tem tempo para aplicar a pena e ele tem um tempo para fazer executar a pena. Ele não tem até o Palmeiras ganhar o Mundial, né? E ainda nessa vida, ele tem que fazer a punição. Se ele não fizer, né, no prazo determinado pela lei, ele perde o direito de fazer, não vai fazer mais. Bom, depois dessa pincelada inicial, vamos começar a andar um pouquinho mais para dentro do mar. Vamos nos distanciar aí da praia. Pessoal, a regra é que todo ilícito penal é prescritível. O que vale dizer que, em relação a todo ilícito penal, o Estado ele possui um tempo para punir e um tempo para fazer executar a punição já aplicada. Ele tem tempo, né? Não existe, em tese, em regra, né, crimes que o Estado possa punir a qualquer tempo, certo? Mas temos duas exceções. Quais são as exceções? Crimes de racismo, né? Por expressa disposição do artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 42, nós temos lá que o racismo é crime imprescritível e os crimes de racismo nós encontramos descritos na Lei 7.716 de 89. Tranquilo? Então, esses crimes, eles são imprescritíveis. E também os crimes de ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático, eles também são imprescritíveis. Também por disposição constitucional, está lá no artigo 5º, desta vez no inciso 44 da Constituição Federal, e esses crimes estão previstos na Lei 7.170 de 83, que é a famosa aí, Lei de Segurança Nacional. Então, pessoal, regra, todo crime prescreve. O Estado tem tempo para punir. Mas os crimes de racismo e os crimes de ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático são imprescritíveis, certo? Ou seja, o Estado pode punir a qualquer tempo, tranquilo? Então, pessoal, lembra que desde o começo eu vim repetindo para vocês, para que vocês entendessem que o tema da prescrição vai se dividir em dois, ou seja, nós temos duas modalidades de prescrição. Pois bem, agora nós vamos começar a lapidar melhor esta noção. Vamos dar nome para os bois. Aí eu coloquei aqui, ó, lembra que batemos na tecla de que a prescrição é a perda pelo Estado? 1. Do direito de aplicar uma pena por meio de uma decisão ou a perda. 2. Direito de fazer executar uma pena aplicada numa decisão judicial. Então nós vamos ver a partir de agora, né, que realmente a prescrição divide-se em duas modalidades. Aí eu coloquei aqui para você ter uma visão sobre esse tema. Veja, lembra que falamos que uma parte do conceito de prescrição é que ela é a perda pelo Estado do direito de aplicar uma pena, de punir, de proferir uma decisão aplicando uma pena, certo? Nós falamos que prescrição é isso. Só que como que é o nome disso? Nós chamamos, né, essa perda do Estado de aplicar a devida pena a um indivíduo de prescrição da pretensão punitiva. Certo? Olha lá, estamos dando nome agora. Agora você está sabendo quem é quem. Você sabia que tinha duas, mas não sabia o nome delas. Agora eu estou te dando o nome da primeira. Repetindo, perda do Estado do direito de punir, de aplicar uma pena, de proferir uma sentença aplicando pena ao indivíduo. Se o Estado perde isso, nós estamos diante da prescrição da pretensão punitiva. Por que prescrição da pretensão punitiva? Porque o Estado tinha uma pretensão punitiva, ele tinha uma aspiração de punir aquele que transgrediu a ordem jurídica, mas prescreveu. Ele perdeu o tempo, então houve a prescrição da pretensão punitiva. Tranquilo? Aí vamos para a segunda. Agora, quando eu falo da prescrição que faz o Estado perder a possibilidade de fazer executar uma pena já aplicada, aí nós falamos de um outro tipo de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, né? Veja aí, estamos com nomes agora. Sabemos desde o começo que tinha duas, mas agora estamos sabendo o nome delas. Então, nós temos a primeira, que é a
prescrição da pretensão punitiva, carinhosamente aqui, ó, chamada de PPP, você vai encontrar nos livros aí PPP, né, até como uma abreviação, né, porque é muito difícil ficar toda hora escrevendo prescrição da pretensão punitiva, aí faltou um tiozinho aqui, né, pra gente completar. Então, se você está diante da perda da possibilidade do Estado de aplicar pena por meio de uma decisão judicial, de punir aquele cidadão, nós estamos diante da prescrição da pretensão punitiva, PPP. Se você está diante da perda do Estado de executar uma pena que já foi aplicada, nós estaremos diante da prescrição da pretensão executória. Por que prescrição da pretensão executória? Porque depois que o Estado aplica uma pena, certo? Essa pena é fixada numa decisão judicial, o Estado tem a aspiração de fazer esse cara cumprir a pena, certo? Mas ele tem tempo. Se ele não fizer no tempo, prescreve. Prescrição da pretensão executória. Vai ser extinta, né, do Estado essa aspiração. Né? O Estado vai ter que engolir essa aspiração porque não vai mais executar a pena. Tranquilo? Aí, graficamente, eu coloquei aqui, pessoal, para a gente ter bem definido isso. Você vai falar, nossa, mas ele já falou isso 200 vezes. E é isso que vai basear o seu entendimento daqui a pouco. Se você não entender isso, com um professor falando 200 vezes para você que divide-se em duas, que a perda do direito de punir, de aplicar pena é prescrição da pretensão punitiva e que a perda do direito de executar a pena é prescrição da pretensão executória, você vai apanhar muito lá na frente. Então, não brigue comigo por estar repetindo todo momento, tranquilo? Então, graficamente, eu coloquei aqui, ó, espécies de prescrição. Se o Estado perde o direito de aplicar uma pena mediante decisão judicial, prescrição da pretensão punitiva, certo? Prescrição da pretensão punitiva, PPP. Agora, se o Estado perde o direito de executar uma pena já aplicada numa decisão judicial, prescrição da pretensão executória, PPE. Tranquilo, pessoal? Galera, finalizo essa aula aqui. É isso que você precisa saber de início. Cara, grava isso, entenda isso, certo? Volta o vídeo, escuta 50 milhões de vezes, ainda que eu falei 50 milhões de vezes aqui no vídeo já. Não tenha vergonha disso. Entenda isso inicialmente, porque isso vai fazer diferença no teu entendimento, porque vai chegar um momento da matéria que vai bifurcar mais ainda, você não vai saber onde você está mais se você não souber direitinho. Não, existe a prescrição da pretensão punitiva e existe a prescrição da pretensão executória. Aí, a partir disso, nós vamos ver que vai ter ramificação, que vai dividir ainda mais esse assunto. Então, você precisa saber que se divide em duas. E eu vou sim ser o professor chato que vai ficar falando isso para você nessa aula. Tranquilo? Até a próxima aula, meu amigo. Estude e saiba que existem dois tipos de prescrição.